Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, que é a Palavra de Deus, no Evangelho de Marcos. Nós vamos ler a partir do verso 1 e que o Senhor possa, nesse dia de hoje, falar profundamente ao seu coração. As Escrituras nos traz a seguinte narrativa. Diz assim: em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e encontrou ali um homem que tinha atrofiada uma das mãos. Alguns dos fariseus estavam procurando uma razão para acusar Jesus e por isso observavam com toda atenção a fim de contestar se ele iria curá-lo em pleno sábado. Então Jesus convidou ao homem da mão atrofiada: levanta-te e venha para o meio. E em seguida Jesus indagou: o que nos é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal, salvar vidas ou matar pessoas? No entanto, eles ficaram calados. Indignado, olhou para os que estavam ao seu redor e, profundamente entristecido com a dureza do coração daqueles, ordenou ao homem: estende a sua mão. E ele estendeu, e eis que a sua mão foi restaurada. Diante disso, retiraram os fariseus, iniciaram um acordo com os herodianos, uma conspiração contra Jesus, e tramavam um meio de condená-lo à morte. Jesus estava na sinagoga, ensinando a palavra, trazendo o conhecimento para aquelas pessoas, e havia um homem cuja mão era atrofiada. A palavra diz que a sua mão era seca. E ali havia muitos religiosos, muitas pessoas. Mas essas pessoas não estavam procurando entender o que é que Jesus haveria de fazer. Pelo contrário, aquelas pessoas estavam o tempo todo pressionando: o que é que ele vai fazer? Será que ele vai curar no sábado? E a palavra diz que eles procuravam uma forma de buscar um defeito, uma brecha, procuravam um jeito para condenar a Jesus. Interessante, né? Condenar ao Senhor, porque estava curando. Sabe, queridos, muitas vezes nós vivemos em um ambiente, e aquele ambiente era um ambiente de pressão. Só de lermos o texto nós vemos que havia uma pressão. Eles estavam vigiando, eles estavam de olho. Eles queriam encontrar um defeito, um problema em Jesus. Quantas vezes nós vivemos em um ambiente que nos pressiona, em que as pessoas estão de olho em você, querem achar um defeito, querem te condenar, buscam alguma forma de desfazer de você. É interessante porque eu e você, nós fomos criados como pessoas criativas. Nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus, portanto nós somos criativos, mas as pressões acabam roubando a criatividade. Imagine você uma empresa em que você teria possibilidade de fazer tantas coisas, teria possibilidade de criar novas situações, mas ali você é pressionado o tempo todo, vigiado o tempo todo, existem pessoas de olho em você o tempo todo. O que acontece? A sua criatividade, ela acaba sendo roubada. E esse é o desejo do inimigo das nossas almas, que não sejamos criativos, que não enxerguemos novas possibilidades, que vivamos sempre a mesmice. E o mais interessante, porque
Muitas vezes as pressões começam desde muito pequenos. É tão triste, é tão revoltante, aqui a palavra diz que Jesus ficou extremamente angustiado, profundamente entristecido, porque aquelas pessoas tinham o coração endurecido. O que é que eu estou falando? Que às vezes dentro das casas, crianças são pressionadas, crianças que às vezes não têm entendimento do que está acontecendo ao seu redor, são pressionadas por palavras, por ameaças. Uma criança que é criada debaixo de uma pressão, de uma ameaça, de uma violência verbal, como é que ela vai ser criativa? Vai ser uma criança medrosa, entristecida, não tem como desenvolver, não tem como criar coisas novas. Por quê? Porque existe uma pressão. Não posso fazer isso, não posso. Eu não estou falando que você não deva educar o seu filho, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de pressão e violência, que muitas vezes nós sofremos e às vezes acabamos cometendo com os outros. E aí, o que é que acontece? Essas pessoas que são pressionadas crescem tendo as suas mãos ressequidas. Não vão produzir, não vão criar, não vão desenvolver, porque foram tolhidas. A palavra fala que o ambiente era um ambiente hostil. Onde Jesus estava era um ambiente hostil. Em ambiente hostil não tem como se produzir. Em ambiente hostil, terra seca, árida, como é que nós vamos produzir coisas novas? Como é que vai ter uma alegria? Como é que vai ter paz? Como é que vai ter desenvolvimento? E quantas casas estão divididas pelas atitudes, pelas palavras, pelos ressentimentos, pelas pressões? E essas pressões, elas visam exatamente estar barrando o projeto que Deus tem para as nossas vidas. Entenda isso, por favor. Jesus, o tempo todo, ele foi pressionado. O tempo todo quiseram paralisar o trabalho que ele tinha. Quiseram apedrejá-lo. Quiseram matá-lo antes da hora. Quiseram barrar o projeto que Deus tinha na vida de Jesus. Mas o que é que nós vemos na pessoa de Jesus? Ele não se deixou barrar. Ele não ficou aquietado. Ele não se deixou paralisar. Sabe o que eu estou dizendo? Que você também não pode ficar paralisado, aquietado no seu canto, apesar das ameaças, apesar das pessoas que tentarem te cercear, das pessoas que tentarem te aprisionar. Entenda isso, por favor. Questionaram a identidade de Jesus, questionaram se ele era verdadeiro ou se ele era falso. Levantaram calúnias contra ele, disseram que ele estava ferindo as leis judaicas. Mas eles não conseguiram barrar a missão que o Pai tinha para a vida dele. Deixa eu dizer uma coisa a você, querido. Eu não sei o que é que você vive lá no seu trabalho. O trabalho é tão interessante porque quando um começa a crescer, os que estão mais embaixo tentam segurar pela perna, não é assim? Ou não acontece lá no seu trabalho? Um começa a melhorar, aí os demais tentam puxá-lo. Já viu a história do preguinho na cadeira? Né? A cadeira, de repente, um dos preguinhos começa a ficar mais alta e aparece alguém com martelo, porque tem que ficar
todos na mesma altura. É assim, quando alguém começa a se destacar, os outros começam a difamar. Olha, está vendo, fulano é um exibido, está vendo o que ele faz? Olha, e é assim, é verdade, no nosso trabalho, nos lugares onde nós estamos, na sociedade. Mas eu quero dizer a você que você não pode se deixar parar por causa da pressão que às vezes as pessoas tentam fazer na sua vida. A pressão, filha, a pressão, querido, quando você é pressionado, Deus faz com que você esteja expandindo. Pressão traz expansão. Entenda isso, por favor. E se você parar, por causa das críticas, se você parar, porque as pessoas te difamam, se você parar, porque inventaram algo ao seu respeito, certamente que quando você para, o inimigo começa a ganhar terreno, quer te paralisar. Aliás, essa é uma estratégia do inferno, para que você fique paralisado. Portanto, não comece a inventar desculpas. Não comece a dizer que eu não sou aquilo, eu não fui, ou não serei aquilo, porque o fulano, ou porque a situação tal. Isso não servirá de desculpas. E como é que nós podemos seguir adiante? Nós podemos seguir adiante quando nós ouvimos a palavra de Deus. Quando nós recebemos a palavra do Senhor vai nos alimentando e vai nos fortalecendo. Jesus, quando foi questionado sobre a sua identidade, questionado pelo próprio diabo, ele sempre respondeu, mas as Escrituras, a palavra diz assim. Você está dizendo assim, mas a palavra diz assim. Ei, fulano, você não vai conseguir, mas você pode dizer, em todas as coisas eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. O Senhor está comigo, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Você pode repetir, você pode mencionar a palavra do Senhor. O que você não pode é parar de ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o alimento que te fortalece. Então, uma ação do inimigo é para que você não congregue. Uma das ações do inimigo é para que você não ouça a palavra. Uma das ações do inimigo é cortar esse alimento que é a palavra. Por quê? Porque uma pessoa, quando não se alimenta, ela acaba se tornando fraca. E quando a pessoa se torna fraca, a sua mão se torna seca, mirrada. Uma mão mirrada não tem como abençoar. Uma mão ressequida não tem como plantar e também não tem como colher. Uma mão ressequida, ela não pode receber aquilo que Deus tem para ela. Entenda isso, por favor. A palavra nos fala que onde Jesus foi criado em Nazaré, ele não pôde fazer ali muitos milagres. Porque as pessoas ali não criam. Porque ali era uma terra seca. Era um ambiente hostil à pessoa do Senhor Jesus. São pessoas que têm aparência, mas faltam um conteúdo. Pessoas que falam, pessoas que tentam jogar o outro para baixo, que tentam colocar o outro para baixo. Mas algo me impressiona, porque Jesus ele não cedeu. Jesus não voltou atrás. Jesus, naquele ambiente hostil, onde havia fariseus, onde havia pessoas tentando incriminá-lo o tempo todo, ele não recuou, ele não voltou atrás. Diz a palavra no verso de número 3, eu quero que você acompanhe comigo, que Jesus convidou aquele homem que tinha uma das mãos mirradas. Jesus assim, ei fulano, por favor, vem para o meio. Venha ficar aqui no meio. Ou seja, se coloque na posição para receber um milagre do Senhor.
Se coloque na posição, se coloque na posição, apesar da mão estar ressequida, se coloque na posição de ser restaurado, se coloque na posição de ser curado, se coloque na posição de ser transformado, de mudar a sua história. Por isso Jesus diz assim: venha para o meio. O que é que está ressequido em sua vida? Qual a área da sua vida está completamente seca e você percebe que você tem um potencial, que você gostaria de crescer, que você gostaria de desenvolver, mas você olha para si mesmo e diz assim: tenho feito muita coisa, tenho até me esforçado, mas eu não vejo o resultado. Uma área da sua vida certamente está seca. E Jesus chama aquele homem para tomar uma posição. Talvez o que você necessite nesse dia de hoje seja exatamente uma posição. Por isso Jesus diz assim: venha para frente, fique no meio. E logo em seguida Jesus diz assim: estenda a sua mão. Mas a mão era ressequida. A mão era atrofiada. Talvez aquele homem pudesse argumentar: como é que eu vou estender minhas mãos? Minha mão é atrofiada. Jesus assim: estenda a sua mão, ou seja, ouça a minha ordem, ouça a minha palavra de autoridade. Se esforce, eu não consigo, mas se esforce. Quando nos esforçamos, é sinal que sabemos que Deus está do nosso lado. E se Deus está do nosso lado, nós não vamos ficar parados. Se o Senhor está com você, meu querido, você não vai ficar paralisado. A sua mão não foi feita para ser ressequida. Eu quero que você ouça a minha voz, por favor. Aquele homem, ele poderia ter ouvido as acusações, as ameaças, mas ele ouviu a voz do Senhor, e é o que Deus fala conosco. A oposição te ameaça, existe uma oposição no reino espiritual, que tenta te barrar, que tenta te segurar, que tenta te prender. E Jesus diz assim: mas eu estou aqui do seu lado, você vai seguir adiante, você vai levantar a sua cabeça. Eu não sei se estou sendo claro no que eu estou dizendo. As trevas não querem que você seja curado. O inferno não quer que você seja restaurado. Mas a vontade do Senhor é que você restabeleça a sua vida. A palavra nos fala, no caderno de Provérbios, capítulo de número 3, no verso de número 16, diz que assim: ao passar da vida na mão direita e sabedoria, a sabedoria te garante longevidade. Na mão esquerda está a riqueza, está a honra. Uma pessoa, quando tem a sua mão ressequida, uma pessoa que não tem a autoridade, como é que ela vai abençoar? Como é que ela vai assinar um documento importante? Como é que ela vai assinar uma herança que o Senhor tem para a vida dela? Eu estou falando de coisas espirituais. Não estou falando de uma mão fisicamente ressequida. Eu estou falando de coisas espirituais, porque eu e você somos espírito que habitam em um corpo. E as coisas acontecem no reino espiritual. Primeiro. Mas quando nós entendemos o que Deus está falando conosco, aquilo que o Senhor está nos ensinando, que nós às vezes perdemos a autoridade por conta do pecado, perdemos o governo,
Perdemos as possibilidades porque faltamos e acabamos recuados nos cantos, vendo a vida passar, vendo as coisas acontecerem. A sua mão direciona a sua vida. Adão, o primeiro homem lá no Éden, ele direcionava os animais para cá, para lá. Chega mais para cá. A você eu dou o nome tal. Mas acontece que um dia ele pecou. Ele foi tirado da presença do Senhor. Era como se as mãos não mais funcionassem. Talvez a sua vida esteja mais ou menos dessa forma. Algumas coisas você não consegue ver acontecer na sua vida. Algumas coisas você não consegue ver desenrolando, crescendo, melhorando. Aí você chega à sua conclusão que uma das suas mãos estão ressequidas. E você pergunta: o que é que eu faço? Será que uma área da minha vida tem como ser restaurada? Jesus chamou aquele homem para o meio, mandou que ele estendesse as suas mãos, e a palavra diz que a sua mão foi restaurada. Alguém já pagou um preço muito caro por você. Alguém teve a sua mão presa pelos cravos em uma cruz, para que a sua mão seja liberta. Ainda que o inimigo diga que você não tem jeito, que para a sua vida não tem como, Jesus já pagou um preço muito alto para você. Se você tem ouvido, que você ouça aquilo que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos onde você se encontra. Pai, a Tua palavra foi ministrada, e a Tua palavra ela não pode voltar vazia. Tome cada vida em Tuas mãos, Pai, e abençoe poderosamente. Que vidas sejam libertas, que vidas sejam transformadas, que mãos sejam curadas, que vidas sejam completamente transformadas, Pai, em nome de Jesus, amém, amém e graças a Deus. Se você está com a mão desatada, dê um forte aplauso ao Senhor, aleluia, glórias a Deus.